o valuation ele tem que ser democratizado também. O empresário ele tem que saber que ele pode fazer um valuation na empresa dele, mesmo que ele não tenha esse nível de dados. Não vai valer nada se tu também não aplicar. Exato. É que nem o personal trainer, academia, não adianta eu comprar e não ir. Não adianta não botar em prática, né, cara? Vou contratar 4 vendedores novos. E aí eu já sei qual o custo do vendedor, quanto ele me gera de receita, quanto ele vai me gerar de venda no total. Eu sei qual o resultado que eu tenho que ter, mas não adianta eu ter esse vendedor se eu não tenho demanda no marketing. Cara, se tu tem alguma forma de entregar um valor diferente pro teu cliente e de forma exclusiva, esse é o teu diferencial competitivo. Então, quando tu começa a transformar eu quero crescer 50% em qual receita, quais linhas, como eu vou vender, quanto eu vou gastar em marketing, quanto isso, quanto aquilo, aí explode a cabeça. Hoje, todo mundo tá focado em qualidade. Então, isso não é mais um diferencial competitivo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Equity Talks. Aqui é Pablo Constantino, sócio e CEO da Visp Capital. É um prazer. Tenho aqui convidados especiais onde nós vamos falar sobre valuation. Valuation, ele é uma bússola ou ele é um ponto de chegada? Então a gente tem aí uma pauta bem importante para discutir. Estou aqui no meu lado esquerdo, Maurício Martins, especialista em finanças corporativas, nosso head partner da Visp Capital. E o nosso convidado especial vai ser o tópico principal aí, que vai trazer todos os conceitos técnicos, vai explicar de forma muito aprofundada sobre esse tema, que é muito importante para empreendedores, que, cara, o que eu noto? Que a galera não sabe que a própria empresa tem valor, que é possível fazer um valuation. Então, trouxe aqui o Gabriel Fernandes, nosso head partner da área de valuation, especialista nesse tema também. Então, Gabi, te apresenta aí pro pessoal, depois o Maurício também, e bora botar em tópico aí essa... Vamos lá, cara, vamos lá. Bom, é um prazer estar aqui, né, gravando agora Tamo de casa nova, né, o estúdio tá bombando, coisa linda. Vamos abordar um pouco esse assunto, né, com o pessoal, sobre a importância do valuation, sobre como a gente pode utilizar ele como ferramenta para um determinado objetivo, né? Então, esse tema, essa analogia, ela é muito importante. Se ela é uma bússola, né, ou é um ponto de chegada, a gente vai desmembrar isso no decorrer aqui do episódio. Boa! E Maurício também, né, já gravou o nosso primeiro episódio ali junto com o Sérgio. Perfeitamente. Se você não assistiu ainda, em resumo, é a junção da área de controladoria com captação de recursos financeiros para impulsionar a sua empresa. Então o Maurício já gravou esse primeiro episódio, está aí novamente para contribuir com a gente. Quer falar alguma coisa antes da gente começar, Maurício? Bom, hoje a gente tem um tema muito bacana para explorar, um dos temas que eu também mais gosto aqui dentro da Visp, que é o tema de valuation, e a gente discutir como isso é fundamental. A gente muda de fato a metodologia de gestão para ter uma gestão voltada para a maximização do valuation, né? Ele é uma coisa que, sabendo disso, a gente toma decisões muito diferentes, com impactos muito diferentes no valor da empresa e também no resultado, né? Para não ficar aquele papo de nós só focamos no equity, por isso nós não damos lucro, nós não temos retorno. Tá, é também empresa que não dá resultado também não tem equity nenhum. Então, como que a gente consegue ter uma gestão voltada para o equity, para a gestão do valuation e tendo resultado, né? Fundamentalmente, isso que importa, porque empresa sem resultado não vale nada. Ótimo. Então, com essa introdução aí, bora pro debate. Vamos lá. Bem-vindo ao Equity Talks. Bom, seguinte, cara. Vamos começar pensando o seguinte, ó. A maioria dos pequenos e médios empreendedores, eles nem sabem que a própria empresa tem um valor de mercado, né? Então, eu mesmo já tive outra empresa antes da Visp e eu não sabia que aquela empresa ela poderia ser vendida, né? Acabei vendendo a minha participação anos depois, mas quando eu estava lá na linha de frente, cara, eu não tinha noção de que aquele negócio tinha um valor de mercado que eu poderia vender, ou até melhor, que eu poderia utilizar desse equity, desse valor, para poder, cara, às vezes contratar alguém que eu não conseguiria pagar. Às vezes tu tem um executivo lá que o cara recebe muito, é um canhão, esse cara vai fazer toda a diferença da minha empresa, mas eu não tenho como pagar ele, porque eu ainda não tenho uma receita suficiente. E aí o equity ele pode ser uma moeda de troca para a contratação desse executivo. Assim como diversas outras negociações, fusão, aquisição de uma outra empresa. Então, eu acho que esse conceito de que
o valor da empresa é uma moeda e ela pode ser trocada por trabalho, por ações, por cotas de outra empresa, etc. É algo que ainda não está bem claro na cabeça dos empreendedores. E aí, Gabriel, eu queria te convidar a explicar um pouco sobre como que funciona, cara. É dedo no vento? Como é que funciona para eu precificar uma empresa? Eu jogo a moedinha para cima, o que cair é aquilo ali. Como é que é um pouco? Cara, vamos lá. Esse ponto é muito importante que tu trouxe pra gente sobre, às vezes, o empresário, ele nem tem noção de que a empresa dele é capaz de ter uma avaliação, né? Ser efetuada uma avaliação pra gente conseguir distinguir, né? O que que a gente tem ali de valor de mercado, o que a gente tem de equity e geração, né? Potencialização disso. Então, o que eu vejo, cara, é que a gente precisa, primeiro, ter dados para depois controlar esses dados e então conseguir fazer né, executar essa avaliação. Primeiramente, né, a gente tem algumas formas de avaliar uma empresa. São algumas formas diferentes, a gente vai ver isso em um momento mais para frente aqui desse episódio. Mas, primeiramente, a gente precisa entender que a empresa, né, o negócio, a companhia, ela é uma geradora de caixa, ela é uma geradora de riqueza, tá? Ela vai remunerar os acionistas, só que essa percepção na cabeça do dono de uma PME, por exemplo, cara, tá muito vinculado a salário, entendeu? Eu tenho um emprego de uma empresa que eu montei e tenho um salário que eu recebo ali todo mês. Então, ele não está imerso nesse cenário de vamos fazer um valuation da tua empresa para a gente conseguir entender quanto, né, a tua empresa vale e com essa informação a gente tomar uma decisão de tá bom o suficiente esse valor para tu sair do negócio, não tá bom quanto que tu espera, quanto que tu almeja receber, né, para tu conseguir fazer o exit, a tua retirada dessa empresa. E daí, com essa informação, com essa resposta, a gente consegue mapear. Beleza, cara, tu não tá com um porte adequado ainda para tua saída, né? Então, tu quer um valor maior do que a tua operação tá valendo hoje. Logo, a gente vai tomar algumas decisões aqui, entra em algumas ferramentas da própria controladoria, né? Planejamento estratégico, a gente vai para análise de caixa, a gente vai para análise de risco. Então, a gente faz uma série de procedimentos ali, de processos para conseguir mapear aonde a gente vai, né, primeiro identificar a alavanca de valor desse empresário e depois atuar em cima dela para que a empresa ela maximize o seu valuation, né? Cara, eu trouxe um ponto aqui que é a questão dos dados, né? Vamos lá. O cara precisa de dado para poder analisar, para poder precificar corretamente a empresa dele. E tu também trouxe um outro ponto que é a questão do Prolabore. Todo empreendedor ele começa querendo um bom Prolabore, depois ele vai querer um dividendo, né? Ele vai querer ter distribuição e aí ele o cara começa a ganhar 5 mil por mês, depois 10, depois 15, 20, depois ele tá pelo dividendo de tirar distribuições de lucro, 100 mil, 200 mil, aí o cara vai tirando esse lucro da empresa. E aí um terceiro passo para esse empreendedor seria a geração de equity, né, de riqueza. Vamos começar primeiro em relação a dados, cara. Como é que quais dados precisa? Só para clarear um pouquinho mais esse ponto, assim. Precisa do quê? Do balanço patrimonial do cara? Eu posso liberar acesso ao sistema que tu consegue avaliar? Não, cara, eu tenho que tirar foto dos teus quadros e avaliar esse quadro. Tu tem uma TV, eu vou avaliar aquela TV. Só o pessoal Perfeito, cara. Assim, primeiro a gente precisa, né, entender que esse ponto do quadro que tu trouxe é bacana, né? A gente tem um ativo que é gerador de caixa, logo esse ativo ele tá dentro do nosso imobilizado lá do balanço patrimonial, mas a gente pode ter também alguns ativos que eles não são geradores de caixa, como é o caso do quadro. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode montar um inventário patrimonial para vender a parte esses ativos que não geram caixa para operação. Tá? Mas em relação a dados daí, né, desses ativos que geram caixa e que estão, né, imobilizados no balanço da empresa. Cara, a gente precisa principalmente, né, o valuation, ele parte de um princípio que é tu identificar, né, a viabilidade de fazer um investimento em um negócio, né, em um projeto, enfim. Então, para isso, a gente precisa trazer algumas referências como TIR, Payback, ROI, tá? E daí a gente precisa trabalhar com os elementos, né, para chegar nesses resultados, dessas fórmulas. Para isso, a gente precisa fazer o levantamento de primeiro. Cara, quando a gente vai avaliar um projeto, a gente precisa entender
quanto que a gente vai precisar investir nesse projeto, quanto que esse investimento ele vai nos retornar em receita, e daí a gente vai quebrando. Dentro dessa receita eu preciso ter uma estrutura de custo, despesa, imposto bem mapeada, né, para que ela consiga gerar lucro, ou enfim, o início do projeto geralmente dá prejuízo até a gente chegar no payback, que é onde ele vai conseguir gerar o lucro ali, e dali para frente é maximização, né, de resultado. Mas o ponto principal a gente precisa ter acesso a demonstrativo de resultado do exercício, tá? A gente precisa ter acesso a demonstrativo de fluxo de caixa, e a gente precisa ter acesso a balanço patrimonial também. Então, assim, o valuation a gente consegue trabalhar em cima desses 3 principais demonstrativos financeiros. Tá. E, cara, vamos lá. A gente sabe como é que é o Brasil. Uhum. A gente sabe carga tributária, as dificuldades que existem aí, principalmente em relação aos impostos, e a diferença que existe entre um DRE contábil, por exemplo, o balanço patrimonial que o cara manda para o contador, e o que ele faz na prática, que Uhum. está lá dentro do sistema, do RP dele. Então, existe uma divergência entre o dado contábil e o dado gerencial. Isso, vamos lá, das PMEs aí, grande parte... É mato, né? grande parte está assim, né? Vamos tentar ser polido aqui em relação a essa questão, mas a realidade é essa, cara. Sim. Tem uma diferença grande. O cara sonega, o cara não lança, ele não tem conhecimento contábil, o contador também não ajuda ele para que isso esteja da forma mais regular possível, então acaba criando esse cenário onde é o contador lá e eu como empreendedor aqui, Uhum. né? Então esse cara ele não pode ter um valuation, por exemplo? Claro que pode, cara, porque assim, na verdade, a gente vai se atentar daí, assim, até grandes empresas, tá? A gente tá falando de PMEs aqui, mas, cara, já vi nível de irregularidade em operações grandes também. Então, não é exceção, sabe? O ponto a gente trabalha principalmente com demonstrativos gerenciais, cara. Então, a parte da controladoria que o Maurício faz aqui dentro da Visp, que ele é muito importante na hora de avaliar um ativo. Tá. No final das contas, se o cara não tem controladoria, se o cara não, a contabilidade tá errada ali em relação ao gerencial dele e tudo, a gente vai trabalhar em cima de sistema, então. E geralmente a gente vai montar junto com o cara um planejamento, sabe? Cara, vamos lá. A gente pegou um cliente recente agora que ele tava declarando prejuízo por causa da compra da parte do sócio dele. Tá. Aí saiu parte da receita, aumentou um pouco o custo, porque saiu uma mão de obra importante, que daí tinha o prolabore e dividendo, né? Teve que contratar gente para essa posição. Então, a operação começou a gerar um pouco de prejuízo. E eu falei, cara, não tem como a gente trabalhar em cima desse cenário. A gente vai projetar prejuízo, é isso que tá me entregando nos teus demonstrativos, né? Então a gente vai trabalhar agora num orçamento base zero. O que é isso? Vamos sentar eu e tu, agora a gente vai analisar até que momento do ano tu vai queimar caixa, e dali pra frente, né, onde a gente vai atingir um break-even, daí trabalhar junto em estratégia e tudo, ali a gente vai começar a rampar, daí gerar lucro, gerar caixa, e daí a gente trabalhou com esse cara nesse nível, sabe? Geralmente, né, o ideal é a gente receber os relatórios, receber os demonstrativos, a gente faz a nossa análise fria internamente, e depois a gente vai para uma conf com o cara para bater os pontos, né? Mas caso o nosso cliente, né, o nosso parceiro, ele não tenha nenhum tipo de dado, cara, nunca mexi com isso, não sei, contratei uma pessoa que é muito júnior, tá fazendo contas a pagar, recebendo, mas também não sei se tá tudo dentro do sistema, ou a gente trabalha com planilha Excel, cara, azar, a gente vai pegar, vai entender primeiro, né, o que tem pra gente conseguir desenvolver esse trabalho, e aquilo que não tem a gente vai ajudar no meio do caminho a construir. Cara, então vamos lá. O principal problema não é nem a contabilidade estar diferente do gerencial. Não é nem o cara sonegar. O problema é ele não ter o dado gerencial bem mapeado na exatamente. empresa dele, porque se de fato ele não alimentar um sistema, uma planilha, se ele não alimentar nada em lugar nenhum, aí sim ele tá gerando um problema. Claro, isso aí, cara, agrega um nível de risco para a operação gigantesca, porque por mais que essa operação seja maravilhosa, mas não tem dado nenhum, não tem registro nenhum, isso não vai chamar a atenção do investidor, entendeu? Aí é culpa do Maurício. Aí é culpa do Maurício, a cara. culpa é da controladoria que não tem esses dados, né? Cara, e onde é que tu enxerga na controladoria? Vamos pegar a controladoria / tesouraria, para que uma empresa ela tenha valor, que é o que o Gabriel estava explicando aqui, ele consiga mensurar, avaliar isso, ele precisa de dados e informações, não necessariamente informações contábeis, Sim. né, mas informações gerenciais, aí passa por um processo de alimentar um sistema, alimentar uma planilha com todas as saídas, toda a estrutura de gastos dessa empresa. Onde é que estão as principais falhas que tu enxerga assim? Pô, eu sou um cara que eu faturo
450 mil por mês, mas, cara, eu olho o que entrou no banco, o que saiu, tem uma menina ali que paga minhas contas, me ajuda, e eu olho o que sobra. Como é que eu começo a me estruturar e me organizar para conseguir chegar nesse nível de clareza de informações para que depois eu possa ser avaliado, ter um valuation bom e aumentar esse valuation? Perfeito. A gente pode começar reduzindo aos 3 pilares do valuation, os 3 pilares do equity que a gente sempre fala, né? Crescimento, margem e risco. Para a gente sair desse nível de entra X, sai Y, que é a tesouraria básica ali, a gente precisa normalmente de um bom sistema. Cara, honestamente, até bem alimentado, até o Excel serve, né, cara? Dependendo do tamanho da empresa ali. É verdade. Mas, desde que a gente tenha as categorias, as naturezas, o plano de contas adequado para aquele negócio. Então, o problema que a gente sempre pega no valuation, no CFO aqui, eu tenho o plano de contas básico do sistema ou da contabilidade, e aí pega ali ou um sistema ou um contador que não entende do negócio e fica um plano de contas que não responde nada, né? Os gastos estão todos misturados, tu não consegue entender quanto custa rodar a operação daquela empresa, quanto custa administrar aquela empresa. Então, parte de um bom sistema, um bom processo financeiro de alimentar as contas corretas, né? Classificar as entradas, classificar as saídas, entender essas linhas, porque quando a gente for pegar os resultados da empresa, né, a gente até pode ter um histórico para trás, mas como é que nós vamos projetar isso para frente? Eu preciso de uma boa metodologia, uma boa tese para jogar esses resultados a futuro. A gente até pode, mas aí a tese é fraquíssima, né? Dizer que se esse ano eu faturei 1 milhão, ano que vem eu quero crescer 10%. Eu vou botar aqui ano que vem é 1 milhão e 100. Tá, mas o que é que eu vou fazer de diferente para que seja 1 milhão e 100? Eu vou mexer em precificação, eu vou vender mais, eu vou trazer um novo produto? Qual é a tese estratégica do negócio para crescer mais, para crescer diferente? Quanto é que vai sobrar desse 1 milhão e 100? Vinha sobrando, 20% de lucro líquido. Como é que eu vou fazer para sobrar 25, 30? O que eu vou mudar nessa estrutura? Vai ter menos custo, menos despesa? Vou ser mais eficiente? Vou precificar melhor? E no final, geração de caixa depois de tudo isso, né? Não só o lucro. E aqui o pilar de risco, ele é talvez o mais complexo, né? Que entram fatores internos, fatores externos, tamanho da empresa, organização, percentual de contabilização, declaração de receita. Cada setor vai ter seu regulatório, seu compliance diferente para a gente estimar risco. Mas parte disso, de saber onde nós estamos, ter base para projetar isso mediante uma tese, né? Ou seja, os números refletirem uma história que eu quero contar. Porque o valuation, o da Modarel fala muito isso, ele é uma mistura de história com números, né? Então, se os números são muito doidos, eu tenho que ter uma história muito doida para... E a planilha aceita tudo, né, cara? A planilha aceita A tudo. planilha aceita tudo. E, cara, tu comentou algo que acho bem interessante, que é todo resultado adicional que eu quero ter, eu preciso ter um fator, um fato novo que vai justificar aquele aumento. Exato. Por exemplo, eu lembro que há 2 anos atrás, eu estava fazendo o planejamento da VISP, e aí eu comecei a projetar. Eu vou crescer tantos por cento, né? Aquele crescimento lindo, maravilhoso no papel ali. E aí, cara, eu comecei, mas o que vai justificar? Qual o fato novo que vai me fazer gerar este crescimento se até o momento eu não venho tendo esse crescimento? Sim. E aí eu comecei, cara, no Excel mesmo, assim, plano de ação. Cara, então se eu vou crescer, óbvio que se tu não tiver dado, fica mais difícil de fazer isso, é mais complexo. Mas se tu tem informação, tu começa, vou contratar 4 vendedores novos. E aí eu já sei qual o custo do vendedor, quanto ele me gera de receita, quanto ele vai me gerar de venda no total. Eu sei qual o resultado que eu tenho que ter, mas não adianta eu ter esse vendedor se eu não tenho demanda no marketing. Então eu gero a demanda no marketing para depois o vendedor converter. Então eu preciso aumentar meu investimento em marketing. E aí eu fui colocando quais eram os fatores novos que seriam realizados, as ações que seriam feitas para poder justificar aquele aumento de receita. Exatamente. Então, acho que é legal, assim, a gente entender que as coisas não acontecem por acaso, nem acontecem do nada, né? Nem porque a gente botou na planilha. Crescer 10%. Espero que cresça. Não, e tem mais isso, né? Eu botei na planilha, mas tinha um plano de ação, inclusive na planilha, contratar X vendedores, aumentar o investimento em marketing. Mas se aquilo não for feito de fato,
não adianta em nada, né? Fica Tá só- na planilha, né? Mas aí, vai planilha, faça. É que nem assim, pô, eu quero emagrecer, mandaram eu comprar uma bicicleta. A bicicleta tá lá em casa guardada. Não sei o que fazer com ela. E não emagreci, cara. Não sei o que aconteceu. É mais ou menos essa a ideia, né, cara? Sim, cara, não, mas isso é muito importante, porque como o Maurício trouxe ali os 3 pilares do equity, né, crescimento, margem e risco, a gente se atenta principalmente nesses 3 documentos que a gente, né, sintetizou, algumas informações, algumas perguntas que a gente faz, para a gente conseguir mensurar esse crescimento, essa margem, esse risco da empresa, e a gente conseguir trabalhar em cima deles. Então, cara, os demonstrativos financeiros, eles são essenciais. Se não tem, beleza, a gente vai para puramente gerencial algumas perguntas que a gente faz e trabalha junto com o cara. A gente precisa mensurar dentro da planilha de crescimento, né, que a gente sintetizou ali, tem esses campos de justificativa. Porque não adianta o cara me trazer, a gente reduziu o nosso churn de receita em 10%. A gente vê que a média de mercado geralmente é uma redução de 5%, sei lá. Cara, o que tu tá fazendo, né? É isso aí, é estimativa da tua cabeça, perspectiva, o que tu quer que aconteça, ou tu tá fazendo algo para que realmente aconteça isso É aí? wishful thinking ou tu tá botando um plano de ação Exato, antes? exato. Então, isso é um ponto crucial no valuation, porque, cara, a gente está falando de planejar o futuro. Já é algo subjetivo o suficiente por si só. Então, quando a gente tem justificativa, a gente tem uma tese, a gente consegue justificar, né, assim, com argumentos plausíveis o que está sendo feito e está conseguindo coletar já alguns resultados em relação a isso, perfeito, né? O que a gente precisa para a gente conseguir, de fato, projetar ali o futuro dessa operação com dados reais, né? Realistas. Cara, e olha só, vamos partindo dessa lógica, né? Que o valuation, ele é uma bússola, ele é um Uhum. caminho onde eu vou construir, vou desenhar para que eu consiga buscar aquilo, eu consiga, pô, é lá que eu quero chegar. Uhum. Eu consigo, por exemplo, assim, ó, cara, eu quero que a Visp tenha um valuation de 1 bi. Esse é o meu sonho como empreendedor. Eu quero Uhum. fazer a Visp chegar em 1 bi de equity. Não que esse bi ele precise ser 100% meu, tá? Esse 1 bilhão de equity pode ser distribuído entre vários acionistas, investidores, fundos, Uhum. o próprio partnership que a gente monta internamente. Claro. Agora, se eu tenho esse sonho de chegar em 1 bi de equity, como é que eu faço, cara, para desenhar e traçar assim, um caminho até chegar lá? Uhum. Perfeito, cara. Primeiro a gente precisa identificar quanto vale hoje, né? Boa. Essa é a principal, cara, é o principal passo, né? Primeiro passo. Primeiro a gente entende quanto está sendo avaliado hoje pelo mercado. Aí quando a gente chega nessa mensuração de preço, aí beleza. Quer chegar em 1 bi, e a gente faz um exercício que a gente chama de Growth Equity Projection, né? Uhum. A gente pega lá o teu objetivo, né? O teu macro objetivo que é chegar em 1 bilhão, e daí a gente faz o exercício contrário, né? A gente faz uma engenharia contrária. A gente pega esse 1 bi que tá lá no final, e daí a gente vai quebrando. Cara, para mim chegar em 1 bi de valuation lá no final, aqui, hoje, eu tenho múltiplos de, 24 vezes o faturamento, 9 vezes o EBITDA, sei lá, 11 vezes o lucro líquido, perfeito. A gente tem os nossos múltiplos através desse valuation que já foi construído no momento zero. Então, através desses múltiplos, a gente consegue escalar eles, tá? Beleza. Se eu tenho esses múltiplos, em 2026 eu preciso ter tanto de faturamento, tanto de EBITDA, tanto de lucro líquido, em 2027, em 2028, em 2029, em 2030, até a gente chegar nesse período. Cara, quero valer 1 bilhão em quantos anos? 15 anos? Beleza, a gente estica até 15 anos, então a gente vai entendendo. Isso são macro objetivos, né? A gente entende quanto vamos precisar ter de faturamento, quanto vamos precisar ter de EBITDA, quanto vamos precisar ter de lucro líquido. Agora que vem a parte difícil, que é quebrar Desdobrar esse em macro em planejamento micro. comercial Exato. de marketing e ações Cara, operacionais. Mas se a gente só tivesse isso, eu acho que, ok, isso é só o começo, mas é muito ainda Sim, perto do realmente. mercado, porque o pessoal meio que deixa assim, Zeca Pagodinho, Uhum. né? Deixa a vida me levar e Uhum. vão pra cima. Imagina quantos por cento dos empresários conseguem dizer assim, ó, o que tu faria se eu te largasse hoje 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões na tua conta? A maioria não tem nem base de onde colocar dinheiro. E às vezes é porque o mercado não tem perspectiva, ou o cara não parou para pensar, porque normalmente a maior parte das empresas acaba crescendo ou só com um capitalzinho de giro ali do banco, ou com o próprio caixa, né? Como o pessoal chama bootstrap, né? Puxando assim mesmo pelos cadarços para cima. Uhum. E aí não sabe o que fazer se tivesse mais dinheiro.
Pô, vou comprar um concorrente, vou atualizar parque tecnológico, vou contratar gente. Vou Nem comprar isso, uma nem Porsche, isso. cara. Vou comprar É isso. um carrão. Se tivesse mais novo. $1 milhão no caixa hoje, o que tu faria? Pô, eu ia estar benzão. Tá, mas e a cara, empresa? Foi tipo isso, cara. Cara, mas eu acho que é uma mudança de mentalidade tão forte, cara, essa linha de raciocínio, pelo seguinte, tu para de entender, tu para de pensar que o teu negócio, ele tem um valor por acaso Uhum. e passa a Uhum. mandar nesse valor. Exatamente. Exato. Tu direciona, tu fala, eu quero valer X milhões, e a partir desse quero, desse sonho grande dele, tu consegue construir uma linha para Uhum. chegar lá, né? Então, acho que tu sai daquela mentalidade de o valuation ser um reflexo do que ele vem fazendo, e o que ele vem fazendo não é intencional, e precisa ser intencional, para ir para uma Exatamente. linha de, não, eu sou o governante do meu negócio, eu direciono o meu negócio para onde eu quero chegar, baseado num planejamento, numa estratégia de faturamento, de EBITDA, de lucro. Exato. E a gente, cara, esse ponto ele é muito importante, porque a gente também agora, né, eu gosto de trazer alguns exemplos para, né, trazer um pouco mais de profundidade aqui também nos debates, né, nas conversas. A gente também passou por um cliente agora, Mato Grosso, se eu não me engano, que o cara tem uma fazenda e ele tem um negócio também. Daí a gente foi fazer a avaliação desse negócio dele. E para ele, assim, o patrimônio dele estava na fazenda. A fazenda é o que vale mais do que eu tenho, posse, né? A gente fez o valuation do negócio dele, quando a gente foi apresentar, o cara pensou, nossa senhora, vale tudo isso? Eu falei, pois é, cara. E daí entra essa questão da mentalidade. Geralmente os empresários, eles, no negócio, na companhia, é algo muito intangível. Eles entendem que aquilo ali é um organismo que gera riqueza, gera valor, gera equity. Eles acham que aquilo ali é só uma estrutura física, um prédio, que eles entram lá, eles ficam 8 horas por dia, 9 horas por dia, 10 horas por dia lá dentro, para recolher ali o salário deles no final do mês. E tá tudo certo. E vamos tentar aumentar um pouco o faturamento para tentar aumentar um pouco a minha retirada. Exato. Essa é a mentalidade que eles têm. Aí, quando eles se deparam com esse nível de formalidade, de, gestão, né? Que é fazer um valuation e conseguir entender quanto a tua operação vale, quanto tu tem de patrimônio, porque daí a gente entra naquela questão da contabilidade. Contabilidade realmente não tá, assim, uma empresa do Simples Nacional hoje, que é o caso das PMS, não tá tão redondinha, né, pra conseguir mostrar pro cara, a gente fez uma apuração de lucros aqui, a gente viu que sobrou tanto no teu caixa, tanto de lucro da tua operação, a gente vai colocar isso ali no teu patrimônio líquido ali pra gerar mais, né, aumentar o teu patrimônio líquido. Então isso não funciona muito bem na contabilidade, sabe? Então só pelo balanço patrimonial a gente também não consegue ter essa noção de quanto de patrimônio esse sócio, esse NPJ ele tá gerando, sabe? Aí entra muito essa questão de, olhar pra dentro de casa e é difícil. Não é fácil. Não é fácil ter essa virada de chave de, eu fiz isso a minha vida inteira dentro dessa empresa, tô há 30 anos tocando essa empresa desse jeito, agora tá dizendo que eu tenho que olhar pra minha contabilidade, que eu tenho que olhar pro meu balanço patrimonial, pro meu patrimônio líquido. Cara, é difícil. Só que daí, se tu quer saber quanto a tua empresa vale, como que tu pode fazer pra potencializar o valor da tua empresa, precisa. É que acho sabe? que passa por aquela mudança de mentalidade de tu sair ali de, ser reativo para ser um cara mais Exatamente, ativo cara. nessa questão de entender que, cara, eu como empreendedor, meu principal papel, seja lá qual é o meu setor, é ser um bom gestor de equity. Acho que essa frase, essa lógica é muito boa, cara. Eu, como empreendedor, preciso ser um bom gestor de equity. O que é ser um bom gestor de equity? É direcionar o valor do meu negócio para onde eu quero que ele vá. Então, eu saber quanto eu estou valendo no momento, quanto a minha empresa vale no momento e onde eu quero chegar. A partir dessa mudança de mentalidade, eu acho que o cara já começa a buscar conteúdo, como é o caso do Equity Talks. Ele começa a olhar os nossos vídeos, começa a ir atrás de informação e, consequentemente, ele vai entender que precisa organizar a contabilidade, ele vai começar a entender quais são os fatores que vão diminuir o meu valuation ou vão aumentar o meu valuation, né? Então, ele começa a ser mais intencional nesse sentido. Cara, eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer. Eu separei as principais perguntas, não sei se tu quer Fica colocar... à vontade, cara. Vamos lá. É o momento das perguntas agora. Posso perguntar qualquer coisa? Pode perguntar qualquer coisa. Quanto tu ganha, Gabriel Fernandes? Não posso falar. Não cara. posso. Não Não pode. posso. Isso aí é segredo. Segredo de justiça. Segredo do Estado. É um percentual em cima do valuation dos clientes?
Também, cara. Graças a Deus a gente foi subindo de cargo, né? Hoje a gente é head partner aí, Vamos então. começar a oferecer valuation por equity as a service, né? Em vez do cliente pagar, a gente pega uma fraçãozinha do equity dele, Já imaginou, cara? maximiza e lenha. Cara, eu já É. pensei nessa composição de receita, sabe? Que tu entra no risco junto com o cara, tu Exato. divide o risco, né? Mas em contrapartida também não tem tanto comprometimento, cara, né? Na hora de pagar vai ser ruim. Na hora de pagar, o cliente exato, vai mas dizer, vamos deixar aberto aí, vamos deixar aberto nos comentários, quem se interessar por esse Porque, assim, modelo. o cara que entende o quão skin in the game isso é, ele pagaria depois. Mas são poucos, de fato. Se tu, em vez de pagar para a VISP fazer o teu valuation, a VISP faz, e a gente pega uma fraçãozinha do equity da empresa, maximiza e faz o exit. Tá lançado o desafio. Lançado o desafio. Tá lançado o desafio. Se você aí se interessa por esse modelo, entre em contato aí com a gente e fala, ó, eu vi lá que vocês estão pegando alguns clientes beta aí, algumas possibilidades nesse sentido. A gente não quer despender de investimento agora para uma assessoria para alavancar o valor da minha empresa, Value as a service. mas a gente tem interesse em ter vocês como sócios aqui para rampar esse negócio e depois vender lá na frente. Então, acho que é um modelo interessante para a gente pensar. Bom, acho que a primeira pergunta aqui, ó, Gabriel, é a seguinte: qual método de valuation é mais indicado para pequenas e médias empresas, tá? Pequenas e médias empresas, vamos pensar ali, uma empresa que já fatura acima dos 100 mil por mês, tá? Perfeito, cara, vamos lá. Existem 3 principais métodos de avaliação, tá? Depois disso, são vertentes desses 3 métodos e daí existe um monte, sabe, de novas modelagens. Mas os 3 principais Market Approach, que daí a gente vai falar sobre uma análise relativa, né? A gente vai entender uma empresa que já foi precificada, a gente vai pegar os múltiplos dessa empresa e vai, né, utilizar deles para entender quanto a nossa empresa ela é capaz de ser avaliada pelo mercado. Ou seja, a empresa do Pablo foi avaliada em X milhões e esses X milhões te entregou um múltiplo de 24 vezes o faturamento. Vamos usar os múltiplos que eu utilizei antes como exemplo. Eu pego esse 24 vezes o faturamento, faço o levantamento de quanto eu tenho de faturamento, faço 24 vezes o meu faturamento, tenho uma média, né, uma mensuração de quanto a minha empresa vale por esse método, né? Ele é fácil, ele é prático, ele é rápido, porém ele deixa um pouco a desejar quando a gente fala sobre sinergia, sobre o diferencial competitivo, que é algo muito importante, né? Às vezes a tua empresa pode ser pior do que a minha e eu estou sendo subavaliado nesse sentido. Às vezes a tua empresa pode ser bem melhor do que a minha e eu estou super avaliado. Vai ser mais difícil ter contato com o investidor ali e ele conseguir pagar esse preço. Depois a gente tem outras duas, né? A Asset Approach, que daí é em cima dos ativos. Essa geralmente é operações que já estão com uma dificuldade de caixa, estão passando por um processo de falência, de recuperação judicial. Geralmente a gente faz uma avaliação em cima do patrimônio líquido mesmo, que a gente faz o levantamento dos ativos da empresa, a gente faz o levantamento dos passivos, tira o passivo do ativo, o que sobrar é o quanto a operação vale, né? Então é uma avaliação também super minimizada, né? A gente tem um valor muito pequeno ali da operação. E o fluxo de caixa descontado, que é o mais indicado, tá? Porque o fluxo de caixa descontado, a gente faz uma projeção de 5 anos dessa empresa. Depende, né? Do estágio dessa empresa. Se ela está em estágio de iniciação, se ela já está em estágio de intermediário. A gente faz ali, tem geralmente um horizonte de análise dentre 3 anos para empresas já com um certo grau de maturidade elevada, né? A gente tem 5 anos ali como intermediário e a gente tem 7 anos para empresas que estão em estágio inicial no mercado. E daí a gente faz uma projeção, né, dentro desse horizonte de análise, né, de períodos, para entender quanto essa empresa ela é capaz de aumentar faturamento, quanto ela é capaz de manter a sua estrutura de custo e despesa para gerar mais lucro e quanto ela é capaz de né, fazer a conversão desse lucro em caixa. Ou seja, com base no passado que ela teve, com base no histórico dela, tu vai olhar assim, pô, esse cara tá crescendo bem, esse cara tá gerando caixa, logo eu entendo que ele vai continuar assim pro futuro. Exato. Aí a gente senta com o cara e a gente tenta entender, qual é o teu planejamento, você tem um planejamento estratégico, tem um business plan, tem um planejamento de longo prazo, não tem, construímos junto, não tem problema. Agora, o ponto é, se o cara tem isso mapeado, já é melhor pra gente, né? Porque daí a gente corta um pouco o caminho e a gente entra só em estudo de mercado. Daí a gente vai fazer uma análise
macroeconômica geral para entender se isso que ele está querendo crescer, né, no individual, na empresa dele apenas, compactua com o que o setor inteiro tá prevendo de crescimento. Ou seja, tu faz um benchmark também ali. Exato, tem que ser feito, cara, porque assim, ó, senão a gente, é como o Maurício trouxe pra gente, senão a gente vai colocar tudo na planilha, a planilha aceita tudo. Tô dizendo que eu vou crescer 50% de faturamento até o ano que vem. A gente tem 4 meses. Porra, 50% de crescimento de faturamento em 4 meses dizendo que eu vou crescer 50% no mercado que tá encolhendo 2% ao ano. Ué. Qual é o teu diferencial para justificar isso? É aí que tá. Se Qual é tem teu planejamento justificativa... estratégico? Exato. Exato, cara. Perfeito. Se tem justificativa plausível pra isso, beleza. Vamos Cara, lá. e diferencial, nessa pauta que eu trouxe, diferencial competitivo. O que realmente é considerado diferencial competitivo, né, cara? Cara, boa. Bom ponto. Eu passei por uma formação recente agora da FGV, inclusive queria deixar um abraço aqui pro professor Diego Osório, tá? Um cara muito bom. Diego Osório. Diego Osório, amigo, parabéns pelo trabalho aí, você é reconhecido pelo Gabriel Fernandes. E compartilha o nosso conteúdo aí, né, Por favor. Rede também. Mas vamos lá, cara, ele trouxe pra gente um exemplo muito bacana, eu vou tentar explicar de uma forma simples, né? Vamos dizer que a gente tem uma farmácia, tá? Farmácia é uma campeã de franquias ultimamente, né? Então, a gente tem uma farmácia que, vamos dizer que nesse cenário hipotético, nenhuma farmácia ela é capaz de parcelar para o cliente a compra dos medicamentos. Essa farmácia específica, sim. E daí a gente vai falar, ela diz que isso é o diferencial competitivo dela. Consigo parcelar em 10 vezes sem juros para o meu cliente ali a compra do medicamento. Cara, é essa forma, né, esse método, estratégia de monetização, de a venda, né, ele pode ser aplicado por outras empresas. Só não está sendo, mas ele pode. Logo, não é relevante o suficiente para ser um diferencial competitivo, tá? É uma estratégia que está sendo utilizada que outros não estão e daí estão perdendo espaço, estão perdendo mercado. Mas beleza. O que pode ser considerado um diferencial competitivo nesse caso? Cara, essa farmácia, ela tem um laboratório, esse laboratório, ele é o único no Brasil que é capaz de gerar um remédio 100% eficaz contra rinite, tá? E vamos dizer aqui, né, fiz um estudo para trazer esses dados. Rinite hoje atende, cara, mais ou menos, né, atinge mais ou menos entre 40% e 60% da nossa população do Brasil. Então a gente tem ali algo, né, gerando entre um pouco mais, um pouco menos, 60 milhões de alvos, né? E daí a gente tem esse tanto de cliente que a gente vai conseguir atender só a minha farmácia. Entendi. Esse é um diferencial competitivo extremamente relevante, cara. Realmente. Porque, assim, a gente tem a patente, a gente tem a marca, só a gente pode produzir esse produto, esse medicamento. A gente pode vender para outras farmácias venderem também, só que daí, cara, a produção é toda nossa. Mas aí, não, outra empresa, outra farmácia, ela não poderia comprar essa máquina? Ou tem que ser algo assim que é realmente exclusivo? Exatamente, exclusividade. Esse é o ponto. Cara, se tu tem alguma forma de entregar um valor diferente pro teu cliente e de forma exclusiva, esse é o teu diferencial competitivo. Agora, se é uma estratégia ou uma ferramenta que pode ser utilizada por outros, mas não está sendo, aí, cara, isso não é diferencial competitivo. É só uma falha que os teus concorrentes estão tendo em relação ao que tu tá fazendo, mas não que eles não possam fazer. Exatamente. Exatamente. E daí, isso, cara, é crucial pra gente, inclusive no processo de valuation, a gente faz a identificação, a gente chama isso de alavanca de valor, né? Principalmente. O teu diferencial competitivo acaba se tornando uma alavanca de valor, aquilo que agrega valor pro teu negócio, aquilo que é capaz de gerar, né, utilizando da forma adequada, capaz de gerar mais caixa pra ti. Né? Então, a gente, dentro dessa análise que a gente faz, a gente vai entender essas alavancas de valores, esses diferenciais competitivos, desmistificar um pouco isso, né? Que hoje tudo é diferencial competitivo. Cara, eu tenho uma boa qualidade de atendimento do meu cliente. Todo mundo faz isso hoje em dia, né? A gente está trabalhando na era da qualidade. Então, as empresas não estão mais tão preocupadas em gastar menos, em prestar um serviço ou ter um produto de baixa qualidade só para gerar mais caixa, mais faturamento, enfim. Hoje, todo mundo está focado em qualidade. Então, isso não é mais um diferencial competitivo. Que porrada, cara. Nossa. E agora? É uma definição muito forte. E agora? Diferencial competitivo não é mais... Não é tão simples quanto a galera acha que é. Meu diferencial é um bom atendimento, meu diferencial é parcelar para o cliente, meu diferencial é isentar alguma taxa, ou, né? Cara, interessante. E, assim, indo por essa ótica, são poucas as empresas que, de fato,
tem um potencial, que tem um diferencial competitivo, né, cara? Exato. É aí que tá. O diferencial competitivo, cara, não é à toa que tem esse nome. Não é. É diferente. Tu tem que Não ser é diferente. igual competitivo, pô. Exato. Então, assim, foi aquilo que eu mencionei, cara. Não tem como ser mais simples do que isso. Se é algo que pode ser aplicado pela tua concorrência, não é um diferencial competitivo. Agora, se é algo exclusivo, como tu mencionou, aí perfeito. A gente tá falando de diferencial competitivo relevante. Né? Boa, Uma legal. vez eu lembro de um provedor de internet que a gente trabalhou que eu nunca tinha visto esse cenário antes em outro, mas ele era o único que tinha o direito de passagem de cabos em uma certa. Rodovia lá, que... Acho que era ao longo dos trilhos de um trem ou do metrô, uma rota muito exclusiva, assim. Aham. Um ponto bem importante que exclusivo. Direito cedido para eles somente. É isso aí. Bem Diferencial exclusivo. competitivo. Exatamente. Boa. Cara, vamos voltar para as perguntas aqui. Bora. E aí depois a gente já faz o encerramento aqui, após as tuas respostas, Gabi. Uhum. Bom, aqui a gente tem também como fazer valuation mesmo com informalidade financeira ou com poucos dados. Uhum. A gente vai principalmente fazer acaba se tornando um processo de assessoria também, né? Porque a gente vai. Vamos marcar assim, ó. A gente vai ter um cronograma agora de planejamento. Então a gente vai ter algumas reuniões marcadas pra gente conseguir entender o que tu tem e aquilo que tu não tem, a gente vai construir junto. Então, beleza. Às vezes a gente não tem dados suficientes, a gente não tem, cara, muita coisa pra trabalhar. Beleza, a gente monta uma planilha no Excel mesmo, básica. Agora tu vai alimentar isso pra mim. Cara, se tu conseguir alimentar pelo menos daqui até o final do ano, com o que tu acha, né? No teu sentimento de dono aí que tá atuando dentro da empresa. Aí tu pode chamar os líderes de cada setor para eles agregarem, né, no conhecimento deles ali no dia a dia da operação. O que tu tá gerando de receita? Qual é, dentro do teu planejamento tributário ali, o que tu tem pago de imposto, né? O que tu tem de estrutura de custo, de despesa, e daí a gente vai montando junto com ele esse DRE, né? Esse DRE é bem gerencial, bem manual, bem personalizado. Porque no final das contas, cara, o valuation ele tem que ser democratizado também. O empresário ele tem que saber que ele pode fazer um valuation na empresa dele, mesmo que ele não tenha esse nível de dados. O ponto essa empresa vai ter um nível de risco um pouco mais elevado, né, de se investir, justamente porque não tem dados, não tem registro. Então, isso a gente vai ver nos nossos 3 pilares. Crescimento, margem e risco. A gente vai trabalhar com eles os documentos que ele não tem, os dados que ele não tem no momento zero. Depois que a gente conseguir construir isso, a gente parte daí para a parte de execução do projeto. Daí a gente faz modelagem, a gente faz toda a parte de projeção de 5 anos, crescimento de receita, baseado em clientes. Cara, que o jeito que eu acho engraçado, quando a gente tem um especialista falando sobre determinado assunto, a gente tem a impressão que aquele assunto ele parece fácil, né? Parece simples. Mas, pô, tu ter toda a projeção mês a mês de tudo que vai gerar de receita, todos os custos, impostos, despesas, investimentos que vão precisar ser feito, contratação de novas pessoas. Mas, cara, tu tá me falando isso e eu já tô ficando com sono, já tô quase bocejando aqui. Esse é o sentimento que o empresário tem. Sim. Pô, tem que levantar Fazer tudo isso, cara, pra se fazer valuation. Fazer um processo de planejamento orçamentário, de valuation, de projeção de plano de negócio, é ali que o empresário descobre o efeito Dunning-Kruger de olha o tanto que eu achava que sabia, o que estava feito já, e eu vou ter que aprofundar em tudo isso. Então, o gráfico do efeito Dunning-Kruger é aquilo, né? Quanto menos eu sei, mais eu acho que eu sei, até eu descobrir que o buraco é mais embaixo, e aí volta para tu perceber que para tu se tornar um especialista naquilo tem que saber de muita coisa, e aquele pouquinho que tu sabia no começo não era nada e tu achava que era tudo. Então quando tu começa a transformar eu quero crescer 50% em qual receita, quais linhas, como eu vou vender, quanto eu vou gastar em marketing, quanto isso, quanto aquilo, aí explode a cabeça e o cara, poxa vida, é bastante coisa para projetar, para gerir e transformar em realidade, né? E que na prática é por isso que existem os assessores, né, cara? Porque, vamos lá, às vezes o cara até sabe como fazer, pô, tá vendo o vídeo aqui, a gente tá abrindo todos os detalhes de como é feito o processo, tudo. Agora, eu acho que muito do papel do assessor pô, sentado do lado do cara, agora eu preciso disso, agora eu preciso disso, agora eu preciso disso. Ó, a gente já venceu as 5 primeiras etapas, putz, estamos quase finalizando aqui, finalizando o processo, enfim. Então, acho que é mais ser um gestor de projeto e direcionar e organizar, ajudar ele a construir aquilo, né? Sim. Porque a informação hoje tá aí, cara. A gente tá gravando vídeo aqui, 100% gratuito, informação,
ChatGPT, então não é mais um diferencial tu saber o que precisa ser feito, é tu conseguir organizar o processo e as ações para que seja executado de fato, né? Exato, e executar. É bem isso, cara. Então, tipo, o ponto também da gente trazer, né, a gente não consegue fazer um valuation se a empresa não tem dados? Consegue, cara. Consegue sim. É só a gente trabalhar juntos ali que a gente consegue construir esses dados e daí trabalhar em cima deles. Significa que ele vai ser a base, né, de, por exemplo, uma auditoria e ele vai passar 100% nessa auditoria? Talvez não, mas esse é um risco que a gente acaba alinhando com o nosso cliente. Cara, olha só, a gente pode fazer desse jeito, tá? E daí a gente vai trabalhar em cima da... Porque o valuation, o Maurício trouxe muito bem, cara, é contar história e fórmula matemática. Então, 50% é... Tese, narrativa, o que eu quero fazer, o que dá para fazer. Exato, e os outros 50% ele tá lá, é feito dessa forma, não tem como mudar, não tem como mexer, todos né, os profissionais de avaliação de ativos eles fazem dessa forma, então a gente só aplica a fórmula matemática. O ponto é, cara, a gente está assumindo, né, nesse 50% de tese, que a gente não tem nada registrado, documentado para sustentar uma auditoria. Porém, a gente tem a fórmula matemática ali que está enquadrando de forma perfeita como esse valuation precisa seguir. Então, é mapear ali os processos, mapear ali né, dentro do projeto e tocar ele, executar. Boa. Cara, vamos para a última pergunta aqui, para a gente encerrar já, que talvez seja uma das perguntas mais importantes, tá? Devido ao nosso tópico principal, que é: o valuation ajuda na gestão mensal, na gestão diária, mensal da empresa, ou serve apenas para venda do negócio? Esse é o tema, né, sobre ser uma bússola e não um ponto de chegada, é exatamente isso, né? A gente conseguiu utilizar o valuation como uma ferramenta de gestão e não só apenas ali no nosso ponto de chegada, que é a venda. Então, só vou fazer um valuation da minha empresa quando eu vender. Não, cara. A gente falou um pouco aqui também, né, sobre mudar a mentalidade do sócio, né, do empreendedor, para ele conseguir entender que a empresa dele é um ativo, um patrimônio que é valioso e a gente consegue escalar esse valor. Então, esse cara precisa entender que a gente precisa executar essas estratégias, ter esse planejamento, conseguir fazer o valuation e trabalhar nele no dia a dia. O ponto é a execução. O planejamento é lindo, a gente pode construir uma modelagem perfeita, né? Assim, ó, perfeita que eu digo não de muito bem avaliado, sabe? Ter muito faturamento, pouco custo, muito lucro. Sim. Eu digo uma modelagem perfeita no sentido de, cara, a gente vai acertar as vírgulas. Tese plausível, Exato. fórmula replicável, auditável nesse sentido. Isso. Se a gente pegar esse laudo que vai ser emitido depois, junto com os pontos de melhoria, que a gente sempre faz também para o nosso cliente, cara, olha só, dentro desse processo a gente acessou todos os teus dados, a gente fez uma análise fria de toda a tua operação em cima de demonstrativo, e dessa análise a gente conclui que pontos de melhoria. Precisa melhorar essas práticas aqui, precisa melhorar esse processo operacional aqui. E daí a gente entrega pro cara para ele ter uma noção de que, tá, beleza, eu acho que eu posso maximizar o meu valuation se eu ajustar esses pontos. Então, assim, se a gente pegar esse laudo que vai ser emitido depois e engavetar ele, cara, vai servir apenas para mensurar o valor da tua operação em uma proposta que tu vai receber de fato. Aí não vai servir pra gente trabalhar com ele no dia a dia. Mas parte, né, dessa metodologia de avaliação de fluxo de caixa descontado é a gente fazer essa projeção de 5 anos. E daí a gente pode utilizar isso como uma ferramenta da controladoria também, que se chama planejamento orçamentário. Então isso faz parte da gestão do negócio. Se eu tenho quanto eu vou gerar de faturamento para gerar isso de lucro, significa que eu já tenho um macro objetivo de, beleza, cara, no final do ano tem que bater esses 5 milhões que a gente projetou no valuation de faturamento. Se não bater esses 5 milhões aqui, beleza, é sentar a diretoria, sentar os líderes e entender por que não chegamos nesses 5 milhões e daí fazer o que a gente chama de forecast, né? Entender o que foi realizado versus o que foi orçado e daí identificar os pontos de melhoria ali também para conseguir sanar. Então, cara, o que eu vejo é isso. A gente consegue trabalhar sim com valuation na gestão do dia a dia, porque a gente vai ter um documento com quanto vale a minha operação, mas o quanto vale a minha operação é a última página do meu laudo. Antes de chegar lá, cara, eu tenho mais umas 80 páginas montando tese, estudo de mercado, quanto que esse mercado pode crescer e tem perspectiva para o futuro de investimento, entrada de capital estrangeiro. E aí a gente tem depois, né, pontuando a empresa
quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, o que que a gente pode trabalhar, sugestões de melhoria, né? E depois sim, né, o quanto a empresa vai. Então, se a gente tem toda essa tese montada em várias páginas para conseguir levar essa informação para o nosso cliente, cara, se ele fazer a leitura correta desse laudo e ele trabalhar com planos de ação que a gente montou para ele e jogou como sugestões de melhoria, cara, ele consegue aplicar isso no dia a dia e ver o resultado da operação dele girar, né, de forma bem produtiva, bem legal. Cara, quero- sabe? Quero trazer uma história real aqui. Eu tô com os números, eu vou anonimizar eles para a gente poder falar, mas é um exemplo, vou dizer, empresa A e empresa B, tá? A gente tem um cliente aqui que ele era sócio nas duas, né, em duas regiões diferentes, e duas empresas também com sócios diferentes. Então, eu fiz aqui uma projeção para esse meu cliente mostrando quanto o sócio dele, em uma das unidades, deixou de ganhar por não aplicar na prática as teses que no lado B foram aplicadas. Então, imagina que, assim, ó, que esse sócio, o fulano, tinha 23% da empresa A, que em maio de 2024, a empresa valia 8,3 milhões. Esses 8,3 milhões, né, ou melhor, esses 23% dele virariam numa holding, né, para estruturar, juntar os CNPJs, viraria 9,2% de uma holding que valeria ali 12,6%. Formaria uma holding completa com o CNPJ A e B num total de valuation de 21 milhões, vai? Deixando esse sócio com seus 23%, né, 1,9 milhões, 1,921. Isso vai ser bem específico porque é importante. Essa posição, né, esses 23% convertendo na holding, que viraria 9,2% e um patrimônio de 1,921 milhões, teria se convertido um ano depois, portanto, em maio de 2025, no valuation atualizado da holding, esses 1,921 virariam 4,333 milhão. Essa conversão não foi feita, a holding não foi estruturada e esse sócio, hoje, atualizando o valuation também, na mesma posição de maio, da empresa do lado A, o patrimônio, né, do 23% que o sócio tem, é 19,55. 1.955. Ou seja, o valuation da empresa A cresceu tão pouco que foi 30 mil reais a mais. Enquanto o lado B, que aplicou certas estratégias de negócio, valorizou tanto que, se o sócio tivesse convertido suas cotas da empresa A na holding, que junta A e B, ele teria 4,33 Mesmo milhões. que tendo a diluição, né? Mesmo que com a com diluição de cotas, ele teria um patrimônio maior. final seria 4,3 milhões em vez de 1,9. E isso é, cara, às vezes a galera fica... Um ano de negócio, um ano de trabalho. Às vezes os empresários, eles ficam achando que, vou trazer um sócio novo, vou montar um planejamento que vai ter uma diluição de cotas ou algo do tipo, e daí se sente num sentimento ali de perda, Sim. né? Cara, deu prejuízo, foi ruim, não vou fazer isso porque vai dar, enfim, não vai dar certo. Agora, tu trouxe pra gente dados, números, né? Pra gente comprovar isso que a gente tá falando. Tem outro caso, aquele cliente que tu deve saber também qual é, que ele entrou com a gente, acho que em 23 ali, basicamente. Eu sei que a gente trabalhou o ano de 2024 e o valuation inicial dele era 8,5 milhões. Empresa relativamente pequena ali, que, portanto, né, pelo trabalho aqui no CFO, ele teve um ticket ao longo do ano de 36 mil reais. A gente tinha feito um planejamento lá no começo do ano de tem que fechar 2024 valendo 10 milhões dos quebradinhos, né? O primeiro valuation fui eu que fiz. Então, para não dizer que o CFO embasou o valuation para crescer, o segundo valuation foi feito direto pelo Gabriel. E a gente tinha estabelecido a meta dentro da empresa de fechar o ano valendo 10 milhões e uns quebradinhos. E fechou o ano valendo 10 milhões e tal. O que a gente fez? Mexeu no pilar do crescimento, na estratégia do crescimento, no pilar de margem de precificação, mexeu o plano de contas, conseguiu enxergar um negócio melhor, tomou melhores decisões. A empresa aumentou, sei lá, 420% EBITDA, lucro líquido. Aumentou muito. O que foi planejado foi executado. Exatamente, né? a gente saiu do papel. É isso. Chegou no final do ano e, Gabi, faz o valuation agora, vamos ver se bateu a meta, um redondinho, 10 milhões. Ou seja, essa empresa valorizou 1,5 milhão e gastou 36 mil reais de consultoria com a gente. É um ROI de 42 vezes. Que outro investimento bacana trazer esse dá um retorno desse tamanho, entende?
mas a diferença é que nem tu falou, um valuation na gaveta não vale nada, um planejamento na gaveta não vale nada, um planejamento estratégico de 2 milhões da McKinsey não vai valer nada se tu também não aplicar. É Exato. que nem o personal trainer, academia, não adianta comprar e não ir. Não adianta não botar em prática, né, cara? Exatamente, cara. Boa. Senhores, então a gente vai se encaminhando aqui para o final de mais um episódio do Equity Talks, com vários ensinamentos e insights aí. Eu tenho certeza que quem estava ali com papelzinho e caneta anotou muita coisa para colocar em prática, Exatamente. execução. Como foi dito aqui, não adianta em nada vocês perderem aí, não sei, deu mais ou menos 1 hora aí quase de episódio. Se isso não for colocado em prática, se vocês não tomarem ação, seja lá qual ação for, né? A pior ação é não tomar ação. Exatamente. Também é uma ação, né? Então, eu acho que, independente da ação que for tomada, se for contratar um advisor, contratar uma empresa para te ajudar nisso, contratar a VISP, ou você colocando em prática aí, essa ação, ela precisa acontecer. Acho que esse é o ponto principal, né? Não adianta de nada você investir seu tempo, se esse tempo ele não for rentabilizado depois, colocando em prática aquilo que foi aprendido, né? Exato, cara. Então, quero agradecer, Gabriel. Valeu, cara. Valeu, Maurício. Tamo junto. Esse foi mais um episódio do Equity Talks, aqui tratando o valuation como bússola e não como ponto de chegada. Quero convidar a seguir a VISP nas redes sociais, no Instagram. O meu Instagram, Pablo R. Constantino. Gabriel Ferv, de Fernandes Vieira, tá? @o Maurício Vaz com S. Então segue a gente lá, compartilha esse conteúdo com outros empresários que precisam também entender e conhecer esse tipo de estratégia aqui para aplicar nas suas empresas. Até mais. Valeu!